Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui comentar a respeito de Ruído Branco, do escritor norte-americano Don DeLillo. Apesar de sempre ter ouvido falar a respeito de Ruído Branco e positivamente, eu não sabia do que tratava o livro. Então, quando eu comecei a ler, foi sem qualquer expectativa e sem antecipar qualquer fato ou pedaço da trama a que eu tivesse tido acesso anteriormente. Ruído Branco vai tratar de uma família, a família de Jack Gladney, que é um professor universitário que fundou numa universidade no interior dos Estados Unidos, na cidade de Blacksmith, mais especificamente em College on the Hill, uma disciplina, todo um departamento voltado ao estudo de Hitler, chamado Hitlerologia. E ele, Jack Gladney, era, portanto, um dos maiores hitlerólogos da América do Norte, uma pessoa muito admirada por todos, principalmente por essa sacada genial de criar todo um departamento voltado ao estudo de Hitler. Jack Gladney está no seu 5º ou 6º casamento, sendo que com cada uma de suas esposas ele teve um filho, e agora, casado com Babette, ele tem outro filho também, e vários filhos dos diversos casamentos que tanto ele como Babette tiveram antes, vivem juntos numa mesma casa. Portanto, eles constituem uma família norte-americana um tanto quanto incomum. E assim, uma família grande, uma casa cheia de conversa, cheia de acontecimentos, de discussões, não discussões graves, mas assim, embates verbais, portanto um lar bem agitado. O livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai vendo o dia a dia dessa família, principalmente, não que a gente não veja nas outras partes, mas o foco da primeira parte é esta. E assim, é muito engraçado porque o Don DeLillo é bem satírico. Então ele vai mostrando várias facetas dessa vida norte-americana moderna, contemporânea, a dependência dos meios de comunicação, o vazio que há naquela universidade onde as principais disciplinas, na verdade, se voltam a fenômenos da cultura pop, o próprio Hitler, ou Elvis Presley, ou acidentes de carro no cinema. Também vemos o lado consumista dessa família, o ritual que é ir ao supermercado, as impressões que todos aqueles produtos deixam nas pessoas, enfim. Vamos tendo um panorama da vida norte-americana contemporânea, num mundo não mais tradicional, não mais ligado a símbolos religiosos, a uma religião tradicional, um mundo pós-contemporâneo, que, não obstante seja não religioso, ainda assim, de um modo secularizado, guarda várias características da religião antiga, como os ritos, certos pensamentos, certas obsessões, uma verdadeira liturgia secularizada. Aí, nesse momento, a gente vê que o Jack Gladney tem alguns pensamentos assim um pouco recorrentes a respeito da morte. Ele tem um certo temor da morte. Mas, a princípio, isso não é tão evidente e nem é o ponto principal de atenção da primeira parte do livro. A gente fica sabendo também que ele e a Babette vivem discutindo quem vai morrer primeiro, se ele ou ela, e se um morrer e o outro continuar vivo, como esse que continuar vivo vai sobreviver e ele não quer, ele quer morrer primeiro, enfim, esse tipo de discussão. Na segunda parte do livro, nós temos um evento assim bem diferente, que é um vazamento de uma substância tóxica ali naquela cidade, tão pacata até então, e que faz com que toda a família entre numa situação de filme de Hollywood, tendo que ela e mais todas as outras famílias da cidade saírem evacuadas dali
para um refúgio, fugindo assim às pressas daquela nuvem que está sendo perseguida pelas autoridades, iluminada por helicópteros para se acompanhar em que direção do vento ela está sendo levada, enfim, algo bem hollywoodiano. E essa substância, o NIODND, que essa nuvem carrega, é um pouco misteriosa, não se sabe muito bem quais os efeitos dela sobre o ser humano. Sabe-se, porém, especula-se que não são nada bons esses efeitos e que, portanto, qualquer exposição, ainda que mínima, pode levar à morte. Acontece, então, que um dos personagens acaba tendo ou suspeitando que teve essa exposição ao NIODND e vai passar daí adiante a ficar extremamente preocupado com a possibilidade certa da sua morte, porque um certo técnico que estava lá ajudando na evacuação joga os dados dele no computador e diz que o perfil dele, combinado com a suposta exposição, levam a crer que com certeza ele está com os dias contados. Então passamos para a terceira parte do livro, em que um outro personagem, que até então não se suspeitava, revela que também tem muito medo da morte. E por ter tanto medo, por estar consumido por ele, ele acaba recorrendo a um método nada ortodoxo, totalmente experimental e arriscado para inibir esse medo. E a descoberta de que essa personagem recorreu a esse método causa várias reviravoltas na narrativa e na dinâmica interna daquela família. No final, o que temos a princípio é um grande panorama da vida norte-americana numa cidade do interior, mas já na contemporaneidade, com novos símbolos, novos rituais, novos valores. Temos, no entanto, esse medo da morte que perpassa toda a narrativa como um ruído branco, é algo subjacente, algo que, apesar da estrutura não religiosa do mundo atual, continua a perturbar os seres humanos. E também temos, em vários pontos da narrativa, às vezes de forma mais discreta e às vezes de forma um pouco mais evidente, sinais de morte, sinais da mortalidade humana que vão despertando várias reações nos personagens. O livro todo, então, é como se fosse um ensaio do enfrentamento do homem com o medo da morte, de como isso pode perturbar a sua vida e de como ele deve enfrentar isso, porque a morte é inexorável, todos nós sabemos que vamos morrer. Porém, o medo da morte pode ser evitado, porque nem todo mundo fica com esse medo o tempo todo de modo paralisante. Então, o livro ele não é conclusivo, ele não dá um fecho, mas ele sugere de uma forma muito profunda e muito ampla, enfim, é bem sugestivo, uma solução para isso. Me parece que o autor quer dizer no final que, por mais que certos elementos de morte surjam, e às vezes elementos decorrentes da própria contemporaneidade, da tecnologia, das novas armas, enfim, de todas essas coisas que hoje nos dão medo, não vale a pena lutar contra isso, ficar paralisado por causa disso, porque no final, tanto as novas ameaças como as antigas ameaças meio que se equivalem. E se a morte virá, ela virá de qualquer forma. Não é muito por causa de algo que nós possamos evitar. No final, nunca podemos evitar. Me parece que é essa a conclusão que o autor sugere. Mas enfim, o livro, falando assim, parece uma coisa meio abstrata, muito filosófica, dá a impressão de que o livro é algo pesado, mas não. O livro ele é muito engraçado, ele é muito sarcástico, mas ao mesmo tempo respeitoso com os personagens. Eu não sinto que o narrador, que na verdade se expressa na voz do Jack Gladney, que é em primeira pessoa, está assim, sendo ácido demais
com os outros personagens, ele está registrando. É que as coisas por si só, elas são engraçadas, vistas de fora. Mas ele não está com um intuito destrutivo ao descrevê-las. E, assim, a gente sente muito daquela coisa de filme, série norte-americana, daquelas famílias engraçadas, cada filho mais excêntrico que o outro, mas isso tudo de uma forma convincente. O autor consegue sustentar a narrativa o tempo todo, consegue sustentar o nosso interesse por ela, e assim, ao final, a gente vê que na verdade ela está cheia de símbolos, cheia de ressonâncias, cheia de entrelinhas, de subentendidos, o que prova que este livro tem sim vocação para se tornar um clássico, porque logo que a gente acaba de ler, continua pensando a respeito dele e vai descobrindo novos significados, novas intenções. Na minha interpretação, ele é um grande ensaio sobre a vida e as expectativas humanas e propõe, então, uma abordagem disso. Eu gostei muito, fiquei muito surpreso, eu não imaginava que o livro tratava disso. Muitos comentaristas acabam dando um enfoque numa crítica às novas tecnologias, ou às novas formas de exercício do poder, ou ao consumismo que são descritos no livro. Mas eu acho que tudo isso é periférico, ajuda a construir um sentido maior, que é o sentido da condição humana, que é uma coisa que supera este momento descrito no livro nos Estados Unidos e que faz, portanto, um diálogo com todos os outros livros, com toda a literatura, com todos os tempos e lugares que tem sempre essa preocupação. Fica a dica, espero que vocês tenham gostado. O livro voltou a ser publicado pela Companhia das Letras. Eu vou deixar aqui embaixo o link onde vocês podem encontrá-lo. Deixem aqui nos comentários se já leram este livro, se pretendem ler, ou se já conhecem algum outro livro do Dom DeLillo que vocês recomendem. Deem um like se gostaram, se inscrevam no canal, me sigam no Scoob, no Instagram e no Facebook. Todos os links estarão aqui embaixo. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!